no Salmo 23? Podemos ler, sim ou não? A palavra de Deus, de repente você até já conhece de cor esse Salmo 23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e... Ah, você pode fazer melhor que isso, não é possível. Parece que está faltando uma coisa, delegado. Estava com saudade de você, delegado. De poder trocar essa bola contigo aqui, delegado. Está faltando energia para esse povo. Já começa sacudindo esse irmão e fala: meu irmão, acorda. Quando você chegar em casa, você vai descobrir o que aconteceu no jogo do Flamengo. Deixa para descobrir quando chegar em casa. Enquanto isso, a gente fica aqui no O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Queremos colocar diante de Ti cada vida aqui estabelecida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Trabalhe em cada coração que aqui está nessa noite, Pai. Trabalhe em cada família aqui representada, Pai. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor visite aqueles que não estão aqui, Pai. Assim como nós te pedimos sobre a vida da Adeli, da Simone, da família Rodrigues, Miranda, Pimentel, da Márcia Coelho, da Hilda, da Isa, do Getúlio, pessoas que precisam de salvação, porta de emprego, pessoas que vão fazer cirurgia, pessoas que precisam de cuidado e proteção de Deus. Deus te abençoe, Hilda, em nome de Jesus. Pessoas que precisam de restauração do joelho, Pai querido, o Senhor sabe o intento do coração de cada um, Pai. Então opera nessas vidas para louvor da tua glória, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus de perto e não de longe, e por isso estamos aqui nessa noite buscando a tua face, Pai. Desde já nós repreendemos todo o ladrão da palavra e consagramos esse ambiente aqui em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Queridos, o Salmo de número 23, permita-me mais uma vez falar a respeito dele, porque eu tenho que atualizar aqueles que não estiveram aqui nas últimas semanas. E para iniciar, que nós possamos partirmos todos do mesmo ponto. Porque, afinal de contas, o Salmo de número 23, dizem os grandes estudiosos que o Salmo de número 23 é o versículo, é o texto, é o capítulo mais famoso da Bíblia, que ele é dito e colocado em prática em verso e prosa pelo mundo afora. Eu não sei se é do seu tempo, não sei se você chegou a pegar essa época, mas eu, quando chegava na casa da minha avó, por exemplo, na mesinha de cabeceira dela ali, no criado mudo, tinham 2 livros de capinha azul. Um era o Minuto de Sabedoria. Você chegou a ter esse livro, Minuto de Sabedoria? Nunca viu? Nunca ouviu falar? Mas de repente você ouviu falar do outro livrinho, que parece que vendia em conjunto, que era o livro de Salmo, que ficava ali e você tinha o Salmo 1, Salmo 2 e assim por diante. E todo mundo conhecia o Salmo de número 23, sabendo, alguns carregam até ele formatado na aliança, no anel de alguma maneira, porque quase o mundo todo conhece: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo de número 23 é conhecido por muitos aí no mundo afora como o Salmo do pastor, queridos. Como sendo o salmo que discursa e fala acerca de um pastor que toma conta das suas ovelhas e que não deixa nada faltar para ela. E ele é muito conhecido pelo mundo afora, vociferado, e recebe essa alcunha, esse título, como sendo o Salmo do Pastor. Mas, queridos, nós que estamos aqui nessa noite, nós que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e você que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, dá um glória aí no seu lugar, para que a gente saiba que nós estamos no lugar certo, porque você que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você conhece, além do Salmo do pastor, você conhece o pastor do Salmo, querido. Você conhece aquele que te resgatou um dia, que te deu uma nova oportunidade. E se você conhece esse pastor do Salmo, erga as suas mãos aos céus e vai dando glória aí no seu lugar, porque ele te resgatou um dia com sangue carmesim. Tem um aleluia aí no seu lugar. Ele é o Cordeiro Santo que nos purifica e que leva o pecado embora do mundo. Dá um glória aí no seu lugar. E querido, não abaixa a sua mão, não, mantenha a sua mão erguida aos céus e vai dando um louvor de gratidão a esse pastor que te resgatou, te deu uma nova chance, que um dia te levantou da onde você estava e que te guarda de manhã, te guarda de tarde, te
te guarda de noite, tem mais e vai além. Enquanto você está dormindo, Ele está te guardando também de todo mal e não vai deixar faltar nada na sua vida. Então, queridos, aproveita que a sua mão já está erguida e começa a dar uma salva de palmas a esse Deus. E se possível for, dá um glória e recheia essa salva de palmas para o Deus que você serve, porque o pastor do Salmo está presente nesse lugar, queridos. Ele está nessa casa, está falando comigo e contigo nessa noite. Mas fato é que todo salmo que foi composto e colocado aqui nesse livro, ele tem um contexto, queridos. Porque compreenda que o salmo, cada poesia, o Salmo 1, o Salmo 2 e assim por diante, foi composto por uma pessoa de carne e osso, que nem eu e que nem você. Uns mais osso do que carne, uns mais carne do que osso. Mas pessoa normal, igual essa que está aí do seu lado aí, ó, que de repente nessa noite está aí pensando e repensando na vida e naquilo que vai acontecer, nas lutas e nas tribulações, nos problemas que se achegam, nos problemas que se vão. Mas toda vez que um problema aflige a minha e a sua vida, existem alguns que são dotados de uma habilidade especial, assim como Davi era. Que habilidade é essa? De repente você se pergunta. A habilidade de transformar aquilo que sente em poesia. A habilidade de transformar aquilo que está passando pelo seu coração em um texto que de repente nos deixa comovido e emocionado. Davi, não diferente de repente de você que tem esse talento de escrever poemas, de escrever peças, de escrever textos recheados de sentimento, ele deixava fluir pelas suas mãos aquilo que ele sentia no seu coração e ia escrevendo cada situação que ele passava. Por exemplo, o Salmo de número 51, eu não sei se você conhece, ele foi composto dentro de uma contextualização. Davi, naquele momento que ele estava vivendo e que ele compôs o Salmo de número 51, ele tinha acabado de ser repreendido depois de passar a experiência que ele passou com Batseba. Ele passa por aquela situação, o profeta Natan chega na presença dele, você conhece essa história, sim ou não? Natan chega na presença dele e dá uma chicoteada, se assim eu posso dizer, em Davi. Davi, então, colocado naquela situação que ele não sabe o que fazer e com a sua alma muito conturbada, ele começa a colocar no papel: Deus Todo-Poderoso, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, Senhor. Lava as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Queridos, eu não sei se você de repente chegou aqui dentro desse contexto, mas fique tranquilo, porque o Deus a quem você serve, Ele é capaz de te perdoar, de te lavar e te dar uma nova oportunidade. Já o Salmo de número 59, que também foi composto por Davi, estava dentro de uma outra situação. Que situação era essa? Situação essa qual Saul buscava findar com a vida de Davi. Saul, num determinado momento, ele que tinha ali uma guerra particular com Davi, depois de um tempo, ele declara guerra de maneira aberta e ele manda então que um homem vá até a porta da casa de Davi ficar vigiando aquilo que Davi está fazendo. A fim de quê? A fim de que Davi, se saísse, se colocasse os pés para fora de casa, aquele espia que ali estava, a mando de Saul, desse notícia daquilo que Davi estava fazendo e assim podendo dar cabo da vida de Davi. Entenda bem, queridos, que existia uma implicância da parte de Saul para com Davi. Entenda que isso começou naquela história que você conhece melhor do que eu, quando Davi vai ao encontro e acaba por derrotar um gigante. Você conhece essa história? Sim. Então qual era o nome do gigante? Me diz aí. E gostei de ver, viu, tia Juju? O pessoal está sabendo. Quando Davi faz isso, quando Davi toma essa postura, o povo começa a afeiçoar-se por Davi. Faz até uma musiquinha: Saul matou os milhares e Davi matou as centenas de milhares e assim por diante. Mediante tudo isso que está acontecendo,
diz a palavra de Deus que Davi começa a invejar, Saul começa a invejar Davi. Veja bem, Davi, um pequeno homem, praticamente um adolescente naquela época, mata o gigante. O rei, vendo aquilo que está acontecendo, começa a ter uma intenção negativa dentro do coração dele e começa então a armar contra Davi, queridos. Diz aí, misericórdia. Porque Davi nem sabe o que está acontecendo, mas Saul fica maquinando contra a vida de Davi enquanto caminha pelo seu palácio. Saul então tem uma ideia ruim, uma ideia negativa, porque de vez em quando a gente nem sabe, mas existem pessoas tendo ideias negativas ao meu e ao seu respeito. Saul então, o que ele faz? Pega Davi e fala assim: Davi, você agora, se assim eu posso dizer, e aplicando nos dias de hoje, você vai ser chefe de um batalhão. Mas o intuito de Saul fazendo isso com Davi não era honrar Davi por aquilo que ele tinha feito. Pelo contrário, o intuito dele é colocar Davi à frente de um exército, à frente de um batalhão e começar a mandar Davi para frente de batalha. Para quê? Para que Davi morresse durante o duelo que ele estivesse. Saul faz uma coisa com Davi que, à primeira vista de quem está vendo, é um ato de honraria. Contudo, o intento do coração de Saul era que Davi morresse na batalha. Era que Davi viesse a padecer, porque o coração de Saul já se turbava com relação a Davi. E cada vez que existia uma batalha, cada vez que uma batalha acontecia, Saul dava ordem para Davi: olha, pegue seu batalhão e vá lá guerrear dessa vez. E lá ia Davi guerreando. E fatalmente Saul ficava na janela esperando que o exército voltasse derrotado, trazendo a notícia que Davi havia sido morto. Mas mais uma vez voltava Davi triunfando e voltando da batalha, trazendo a vitória nas suas mãos. E Saul pensava: não é possível, eu vou mandar ele para outra pior. E lá ia Davi de novo. E quando Saul achava que ele tinha morrido, lá vinha ele voltando de novo, dentro do coração dele, salmodiando e celebrando a vitória, queridos. E entenda bem, por que isso acontecia? Porque existia um Deus que guardava Davi. Dá um glória aí no seu lugar. Queridos, esse Deus que guardava Davi continua vivo nos dias de hoje. Você dá um aleluia aí. E aquele Deus que guardava Davi é o mesmo que continua te guardando nos dias de hoje. E enquanto aqueles tramam para que você morra, tem que ver você voltando com a vitória e salmodiando. Então dá um glória aí no seu lugar, porque você é um vitorioso. Tem gente esperando que você fique pelo caminho, mas você continua contrariando as estatísticas e vencendo cada batalha que se apresenta diante de você. E como é que ficava o coração de Davi? Ficava feliz. E como é que ficava o coração de Saul, queridos? O coração de Saul, cada dia que passava, ficava com mais raiva de Davi. O coração de Saul, cada dia que passava, ficava com mais sede de fazer com que a vida de Davi viesse a cabo. Então, aquela guerra que era velada e que Saul ficava travando com Davi nas entrelinhas de maneira escondida, chega um determinado momento que ela é deflagrada, queridos. Que ela é colocada em prática e aquilo que estava escondido vem à tona. Olha para esse irmão aí que está do seu lado e fala: meu irmão, eu não sei se é para ficar tranquilo ou para ficar atribulado. Mas o que está escondido vai aparecer alguma hora. Aquilo que de repente alguém está fazendo, chega uma determinada hora que não dá mais para ser escondido. Eu não sei se isso acontece contigo, mas comigo acontece. Quando geralmente eu entro em algum ambiente que tem rato ou barata, você logo sente, pelo menos eu falei aqui, tem barata nesse ambiente aqui, porque eu sinto o cheiro da barata. Em determinados momentos, quando você entra e tem um rato, você fala: ei, tem rato aqui, porque eu estou sentindo o cheiro dele. Queridos, entenda bem que quando
Satanás, vou falar o nome dele só uma vez. Quando ele está armando para mim e para a sua vida, queridos, em algum momento ele dá as caras, porque você pode até não estar vendo, mas você está sentindo o cheiro dele, você está sentindo a presença dele, você não sabe onde ele está, mas você sabe que tem alguém fazendo alguma coisa. E chega um determinado momento que ele não aguenta ficar escondido e ele aparece. Assim como foi com Saul e Davi. Chega um determinado momento, e você pode ler isso no 1 Samuel, que Saul atira contra Davi, joga uma série de dardos contra a vida dele. Davi, então, resolve fugir. Mas a palavra de Deus, ela vai falando em todo momento que Davi não entende o que está acontecendo. Ora, se nós pararmos para pensar, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma viagem e se transpor para aquele tempo. Imagine bem que existe um rei muito importante. Imagine bem como se fosse um presidente da república ou alguma coisa aí muito grande. E tem eu, tem você e esse irmão que está aí do seu lado. E num determinado momento da caminhada, esse rei começa a ter inveja de você. E não satisfeito, dá um tiro na sua direção, tenta te matar. Mas não tenta te matar assim de maneira lúdica, não. Ele tenta te matar de verdade mesmo. Eu não sei você, mas eu, quando eu conseguisse parar de correr, eu ia pensar, meu Deus do céu, por que cargas d'água que esse rei está se importando comigo? Logo eu, que nasci pequenininho lá em Barbacena, e esse homem está se importando comigo. Queridos, tem vezes que eu não sei se isso acontece contigo, mas se não acontece contigo, fatalmente acontece com alguém que está perto de você, que alguém que é muito maior, que alguém que tem muito mais importância e relevância, começa a se importar contigo. Aí você fala, meu Deus do céu, esse homem aí desse tamanho todo, que tem carro do ano, que tem isso, que tem aquilo, que tem TV, que tem 4K, que tem 7K, está se importando comigo. O cara é flamenguista, eu sou vascaíno, e ele está se importando comigo ainda. Você olha para aquele cidadão com aquela relevância tão grande dele, com tudo que ele tem, com a pomposa carreira que ele tem, você olha para ele e fala, caramba, quem sou eu na fila do pão para que esse homem ou essa mulher se importe comigo? Não é possível que isso esteja acontecendo. É mais ou menos o que acontecia naquela época com um rei que já estava estabelecido, com a coroa na cabeça, se importando com aquele garoto que não era ninguém. Mas entenda bem que Saul não tinha inveja, e a palavra de Deus define justamente isso, que Saul tinha raiva e inveja de Davi. Mas ele não tinha raiva e inveja daquilo que Davi tinha, mas ele tinha inveja daquilo que Davi era, daquilo que Davi carregava dentro dele. Eu não sei se você já leu no Evangelho, mas existe João Batista e Jesus. João Batista foi o último dos profetas que veio falando que viria o Messias. E Jesus, naturalmente, você sabe quem é. Quando a mãe de Jesus se encontra com a mãe de João Batista, e as duas estão grávidas, os fetos que estão dentro do ventre de cada uma se reconhecem e começam a se mexer dentro do ventre. Porque, queridos, quando o espírito bom bate com o espírito bom, ele se reconhece. Olha para esse irmão que está do seu lado, olha aí. Se reconheceu? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Assim como o oposto também acontece. O espírito mau, quando se encontra com o espírito mau, ele também se reconhece. Não à toa, deixa eu te dar um ensinamento aqui, você já conheceu algumas pessoas que vão a determinado lugar tomar um passe, por exemplo, e são curadas. Sim ou não? Que a pessoa foi curada no lar de não sei quem, pelo Dr. Fritz, seja lá por quem for. Queridos, entenda bem que ali, de maneira bem clara falando, existe uma assembleia de demônios. O espírito mau se reconhece naquele outro espírito mau. E é como se eles fizessem um acordo. Olha, eu vou curá-lo aqui, eu vou dar a cura
bem entre aspas com relação a isso, mas lá na frente vai a... Diga misericórdia, querido. Assim como quando o espírito bom se encontra com o espírito mau, eles também se reconhecem. E Saul, a palavra de Deus diz que num determinado momento da caminhada dele, o Espírito Santo, ou um espírito bom, sai da vida dele, e que um espírito mau começa a fazer morada em Saul. E o espírito bom começa a fazer morada em Davi. Quando o espírito ruim, o espírito mau que está em Saul se encontra com o espírito bom que está em Davi, aí começa o problema. Porque aquilo que é mal começa a ter inveja daquilo que é bom. E apesar de Saul ter um palácio, de Saul ter grandes carros, de Saul ter uma coroa e Davi morar no meio do deserto, Saul sente inveja de Davi. De repente, da mesma maneira que isso acontece contigo e você não entende por que alguém tem inveja de você, e você já pode dar um misericórdia aí no seu lugar, mas você junto já pode começar a erguer as suas mãos para o céu, porque, querido, se isso acontece contigo, é porque a presença de Deus está dentro de você e tem incomodado aquilo que é mal. O Espírito de Deus está dentro de você e tem incomodado aquilo que é mal. O bom perfume de Cristo tem exalado de você e tem incomodado aquilo que é mal. Eu não estou ouvindo o teu glória. A manifestação do reino de Deus dentro de você tem incomodado aquilo que é mal, mas tem uma boa notícia para você, que quando existe esse tipo de situação, as trevas têm que bater em retirada, porque a unção de Deus está sobre a sua vida, e o nome de Jesus, que é poderoso, está dentro dos seus lábios, para ser clamado, conclamado, e amarrar aquilo que tem vindo contra a sua vida. Então, queridos, aproveita que a sua mão está erguida, bata na palma do seu irmão, e o chame de embaixador do reino, porque ele tem um propósito nessa terra e tem algo especial na vida dele, queridos. Outro aspecto do espírito mau é que se ele conseguisse matar Davi, entenda bem que Davi estava colocado aqui, nesse momento da geração dele, mas Davi começou uma sequência de gerações à frente dele, que Davi, ele foi aquele que começou a linhagem, ou deu continuidade para a vinda de Jesus Cristo. Então, se o espírito mau conseguisse dar cabo na vida de Davi, ele colocaria um ponto final em tudo que viria após Davi, a saber, o próprio Jesus Cristo. Ou seja, o aspecto principal do espírito mau era dar cabo da vida de Davi, a fim de quê? A fim de conseguir dar fim e cessar os planos do reino de Deus para mim e para você. Veja só que incrível. Saul, quando atentava contra a vida de Davi, ele estava tentando me prejudicar. Ele estava tentando te prejudicar. E aí, de repente, o misericórdia entrou até na vez, vocês já estão falando sem nem eu pedir. Porque, queridos, entenda por quê. Porque eu não teria Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Você não teria Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque os planos do reino seriam frustrados com o fim da vida de Davi. Então, o espírito mau, queridos, quando ele tenta contra a vida de alguém, ele está tentando de maneira automática encerrar e cessar com os planos que Deus tem para a sua vida. Com os planos que Deus tem para a vida desse irmão que está do seu lado. E por consequência, sobre a vida daqueles que te cercam. Porque a salvação na sua casa, ela entra através da sua vida. A salvação para o lugar onde você trabalha, ela entra através da sua vida. A mudança no ambiente que você trabalha, ela começa através da sua vida. Então o espírito mau, ele quer matar você, porque acabando com você, ele acaba com os planos do reino de Deus. Mas Jó 42 diz o seguinte: bem sei, meu Deus, que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, queridos. Entenda bem, olhe para cá, porque eu quero te dar algo especial para a sua vida. O espírito mau, queridos. Repita comigo: espírito mau.
ele pode armar, ele pode tentar, ele pode se reunir e ele pode até atentar contra a sua vida, queridos. Mas eu vou falar mais uma vez para que isso fique fixado na tábua do seu coração e vai erguendo as suas mãos aí, porque Jó 42 diz que nenhum dos planos do nosso Deus podem ser frustrados. Tenham glória aí no seu lugar, então pode começar a glorificar, porque, querido, aquilo que está sendo armado contra a sua vida não vai ter manifestação sobre ela, irmão. Entenda bem que o papel do nosso inimigo é tentar frustrar os planos do reino de Deus. Mas esse capítulo de Jó, ele guarda para mim e para você uma promessa que é infindável, queridos. Que nenhum dos planos do nosso Deus podem ser frustrados, Pai. E, queridos, entenda bem que Paulo também escreveu, porque quantas são as promessas de Deus, nele, o nosso Deus Todo-Poderoso, nele tem o sim, porquanto também por ele tem um amém. Será que você pode dar um glória aí no seu lugar? E entenda bem, porque Isaías continua falando, e você pode começar a erguer um altar de adoração nesse lugar, porque Isaías falou para mim, Isaías falou para você, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar te acusar e em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Tem servo do Senhor aqui nessa noite? Então dá um glória aí no seu lugar, porque essa é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça procede de mim, o teu Deus. Assim diz o Senhor nessa noite para você: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Se você crê nisso, erga um altar de adoração nesse lugar e dá o melhor glória a Deus para esse Deus que te guarda, que não dorme, que não dormita e não tosqueneja. Esse é o guarda de Israel, querido. Não existe quem possa combatê-lo. Esse é o seu pastor, querido. Você não tem... Olha para essa ovelha e fala: meu pastor não é qualquer um não, hein? O nosso pastor não é qualquer um não, querido. E entenda bem que essa guerra deflagrada de Saul para com Davi, chega um determinado momento que Saul decide usar de todas as suas armas. De todas as armas que o rei tinha naquela época, ele coloca à mercê de dar cabo da vida de Davi. Agora imagine bem, um rei com todo o seu potente exército, com tudo que aquele tem, carro, cavalo, tempestade, aquela confusão que eles arrumavam, tudo contra você. É para ficar assim mesmo, calado, falando: misericórdia, Jesus de Nazaré, o que eu faço da minha vida? E imagine bem que Saul estava fazendo isso e Davi nem sabia, porque Saul falou: olha, faz o seguinte, fulano, não diz o nome do espia. Não vou dar nome para ele, que pode ser que alguém tenha o mesmo nome, vai ficar chato pra caramba. Ó, espia, você faz o seguinte: vai lá para a porta de Davi e fica lá, ó, de olho, para ver se ele vai fugir. E Davi não está sabendo de nada disso. O espia, então, fica lá na porta da casa de Davi, olhando, para ver se o homem vai sair ou se não vai. Por quê? Porque na manhã seguinte, Saul já tinha decidido: amanhã, de manhã, eu vou pegar o meu exército, vou cercar a casa de Davi, e ele não vai ter jeito. Porque não vai ter como. Eu já mandei ele para a batalha, ele voltou vivo. Já taquei um monte de dardo nele, ele se desviou e voltou vivo. Então agora eu vou cercar a casa dele, vou pegar o meu exército, nós vamos invadir, vamos quebrar tudo, vamos jogar a casa para o chão, ele mora no segundo andar, eu pego ele lá em cima porque ele não sabe voar, e vai acabar essa história hoje. Hoje não, amanhã de manhã. Amanhã de manhã, eu, Saul, acabo com a vida desse homem. Está ouvindo, seu espia? Fica lá na porta e olha. Fica lá e olha. E lá vai o espia lá. Isso tudo Davi está lá, na casa dele, vendo a televisão dele, curtindo lá o que ele, sei lá o que, sem saber que isso tudo está sendo armado para ele. Acontece que uma mulher chamada Mical, ela ouve isso tudo. E ela vai até a casa de Davi. Você pode ler isso tudo em 1 Reis. Chegando lá, ela entra na casa de Davi escondido, fala: Davi, é isso, isso, isso e isso.
Entenda bem, queridos, que eu disse aqui anteriormente que tem gente que fica armando e que nutre pensamentos negativos para mim e para você. Mas ao mesmo tempo que tem alguém fazendo isso contra mim e contra a sua vida, existe uma Mical que está ouvindo tudo e intercedendo por você e que você nem sabe que aquela pessoa está te guardando em oração, que aquela pessoa intercede por você e no momento certo ela vai se levantar e vai te dar a válvula de escape. Pode ser de repente que você seja a Mical de alguém, mas assim como você é a Mical de alguém, que você intercede e a pessoa nem sabe, existe alguém que te guarda dioturnamente através das orações. Mical então vai até a casa de Davi e fala: Davi, foge. Foge porque o negócio está ruim para você. Davi então vai fugir. Ela fala: não, pela porta não. Isso tudo eu estou romantizando, igual a novela da Record, para ficar uma coisa bonita, né? Davi não vai pela porta não, Davi, porque tem um homem aí fora que está de olho. Aí ele fala: então o que eu faço? Aqui é alta. Ela foge pela janela. Aí ele: como que eu vou fugir pela janela? Não pergunta não, vá-te embora. A palavra de Deus diz que ela ajuda Davi a descer, desce ele, com corda lá e tal, e Davi então ele bate em retirada. Aí então, alguns estudiosos defendem que o Salmo de número 23 foi composto dentro dessa situação que Davi estava passando. Situação de fuga, situação de angústia, situação de aperto, que Davi, queridos, ele pula a janela e ele bate em retirada, porque primeiro, ele tem pouco tempo, e segundo, existe um exército se preparando para matar Davi, e ele tem pouco tempo para correr. Então, os estudiosos dizem que ele foge pela janela e sai correndo, sai correndo. Eu não sei se você já teve esse desprazer na sua vida, de ter que correr para defender a sua vida, porque se você não correr, você morre. Quando alguém, de repente, alguém dá um tiro pro alto, pá, meu Deus do céu, tem que sair correndo desesperado. Você já não levanta a mão não, você já passou por isso? Né? De meu Deus do céu, corre! Ai! E ó. Ou então alguém fala: agora eu resolvo esse negócio. Você resolve com ele, que não é problema meu, e vai-se embora. Porque quando você corre para defender a vida, tem gente que já passou por isso aqui, ó. Quando você corre para defender a vida, chega um determinado momento que você corre, você vai entrando pelas ruas que você não sabe onde está entrando, você pula muro que você não sabe quem mora dentro, você entra por casa que você não sabe quem está, você fala: fulano, fecha a porta aí, abre essa porta para entrar. E querido, a perna fica latejando, o coração bate aqui na garganta e você sai correndo desesperado. Quando você para pensar, você fala: caramba, estou em Botafogo? Saí correndo lá da glória? Caramba, como é que eu vim parar aqui, rapaz? Porque, querido, a gente corre para garantir a vida. E aí você fala: poxa, eu trouxe celular, carteira. Ih, rapaz, cadê minha chave? Porque o seu interesse naquela hora é escapar vivo, meu irmão. Você não quer nem... Deixa os anéis, mas ficam os... É isso que a gente faz. Davi não foi muito diferente, não. Ele saiu correndo, desembestado, pulou pela janela e foi pelo caminho que o nariz apontava. Só que, uma hora ele parou de correr. E ele falou: caramba, ué, não trouxe... Ih, deixei para trás deixei minha carteira em casa, rapaz. Ih, rapaz, não trouxe chave, não trouxe celular, saí correndo, não trouxe uma espada para me defender, que vai que alguém que conhece Saul me vê e quer me dar uma coça, não trouxe minha espada. Caramba, e agora? E agora? E agora? Tem certas horas, querido, na minha e na sua vida, que a gente só tem duas opções: ou a gente morre, ou a gente pula por aquela janela e sai correndo. A gente não tem nem porta para passar, tem que ser pela janela, porque é o que tem na hora. E geralmente, quando a gente tem essas duas opções, ou morre, ou pula pela janela, o que você prefere? Ninguém ficou em dúvida, né, querido? É melhor pular pela janela, ainda que seja alta. Aqui pulando pela janela, vai que eu pego uma árvore e fico vivo, porque se eu ficar aqui eu morro. E geralmente quando a gente toma essas decisões, sempre aparece um engenheiro de obra pronta.
que é aquele que aparece depois que você toma a decisão e fala: rapaz, por que você fez isso? Por que você não fez aquilo e aquilo? De repente, e na maioria das vezes, quem aparece depois de você tomar a decisão que você teve que tomar sozinho? A pessoa que vem com aquelas ideias, geralmente a ideia dela é melhor do que a ideia que você teve. É bem verdade. Mas, queridos, quem teve que resolver foi quem? Foi você. Quem teve que tirar dinheiro, sabe-se lá de onde, foi você. É óbvio, você não devia pegar dinheiro emprestado em banco. É óbvio, mas quem estava lá necessitado era eu. Por que você não apareceu antes para me falar isso e me emprestar o dinheiro? Queridos, entenda bem que quem teve que resolver as coisas daquela maneira, que pode parecer atabalhoadamente, teve que pular pela janela, de maneira atabalhoada, de maneira sem saber, foi você, queridos. E você fez o melhor que você poderia fazer naquela hora. Não aceite, não se deixe ser colocado numa posição que alguém praticamente te escraviza e coloca sobre você um sentimento de culpa, de uma situação que ela não viveu. Quem viveu foi você. E você teve que resolver sozinho. Então eu quero te convidar nessa noite a bater no seu peito e falar assim: eu fiz o melhor que eu pude. Pular pela janela era o melhor que Davi podia fazer naquela hora. Aquilo que você fez naquela situação foi o melhor que você podia fazer. E de repente você parou nesse momento, parou nessa hora da sua biografia, e você ficou que nem Davi, perguntando: caramba, eu tive que pular pela janela, será que eu fiz besteira? Será que eu tomei a decisão certa? Mas e agora? O que é que eu faço, meu Deus? Saí correndo de casa, deixei um monte de coisa para trás, mas e agora? Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Deus, e agora? Eu estou no deserto, eu não trouxe meus documentos, eu não trouxe minha carteira, como é que eu vou ter comida? Onde é que eu vou morar agora? Porque a essa altura, Saul já deve estar lá dentro de casa, quebrando tudo. Eu não tenho mais casa. Eu não tenho mais o que comer. Eu não tenho o que para comprar alguma coisa para comer. Eu não tenho o que me defender. E agora? Pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite, nessa mesma situação, se perguntando: e agora? O que vai ser de mim? Nessa altura da minha vida. Davi era um garoto, um menino novo, tinha um rei no encalço dele. Davi se perguntava: e agora? Não tem muita coisa, eu vou acabar morrendo, não tem muito que eu possa fazer. E aí eu imagino que Davi, naquele momento, ele deve ter parado naquele lugar onde ele estava e falou: meu Deus, e agora? E aí Deus foi trazendo à memória dele aquilo que pode trazer a esperança. E Deus foi começando a ministrar sobre a vida de Davi. Davi, agora, lembra daquela vez que você teve que brigar com o leão e saiu vivo? Eu sou o Deus que estou te guardando aqui nessa situação. Lembra daquela ursa que você teve que enfrentar e você saiu vivo? Eu sou o Deus que estou te guardando agora nessa situação. Lembra daquele gigante que se levantou e que você teve que matar? Eu sou o Deus que estou te guardando agora nessa situação. E o Espírito Santo de Deus vai ministrando aí sobre a sua vida, trazendo à sua memória aquilo que te traz esperança e te lembrando: lembra daquela vez que você internou e achou que não ia sair? Sou eu que estou te guardando agora. Lembra daquela vez que o carro bateu? Sou o seu Deus que continua te guardando agora. Lembra daquela vez que não tinha dinheiro e a porta se abriu? Eu sou o teu Deus que está te guardando agora. Davi, então, naquela situação, ele começa a se lembrar de tudo que ele passou, mas ele começa a se lembrar de tudo que ele ainda tem para viver. Meu irmão, minha irmã, você já passou por muita coisa na sua vida. Dá um glória aí no seu lugar, mas você ainda tem muita coisa para viver. Dá um aleluia aí. E o Deus que te guardou lá atrás, ele continua te guardando. O Deus que te guarda hoje, ele vai continuar te guardando. O Deus de amanhã, ele vai continuar te guardando por onde quer que você esteja. Davi, então, ele para, ele lembra da história, ele vê onde ele está, ele vai olhando e contemplando aquilo que está por vir, e ele começa a se lembrar e escrever assim: o Senhor é o meu pastor. Ele diz assim: o Senhor é aquele que me guardou ontem, o Senhor é aquele que me levou, o Senhor é aquele que me mostrou o caminho. E ele continua falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, entenda bem, o Senhor é o seu pastor, queridos. O Senhor é aquele que te guarda. Você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então bata na palma do seu irmão e diz assim: ó, nada vai
te faltar, meu irmão. Porque o Senhor é o seu pastor. De repente você está aqui nessa noite se perguntando: meu Deus, e agora? O que é que vai ser de mim? E Deus está te falando: calma, porque eu já fiz e vou fazer de novo. Calma, porque eu te guardei e vou continuar te guardando. Calma, porque aquilo que foi feito, eu vou fazer de novo, mas agora vai ser diferente, Davi. Não tem leão, não tem ursa, não tem gigante. Agora a luta, Davi, é para que você possa andar para frente e tomar posse daquilo que é seu. Porque Davi tinha promessa sobre a vida dele, queridos, e era momento dele começar a conquistar aquilo que Deus tinha reservado. Foi fácil para ele conquistar? Não foi. Teve batalha, teve deserto, teve até gruta para ele morar, teve caverna, teve exército de gente estranha, mas no fim das contas, a promessa de Deus ainda estava de pé sobre a vida dele, e ele teve que conquistar aquilo que Deus prometeu. Queridos, eu não sei quantos aqui têm promessa sobre a vida, mas aqueles que têm promessa, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, glorificando e exaltando ao nome do Cordeiro, porque, queridos, o Senhor é o seu pastor e... Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui na tua presença, Pai, na presença do nosso pastor, queridos, no nosso pastor amado da nossa alma. E nós estamos aqui, Senhor, nos perguntando em muitos casos: e agora, meu Deus? O que vai ser de mim, Pai? Porque, Deus, eu tomei decisões, eu fiz coisas, eu tive que resolver, Pai, e agora eu não sei qual passo dar. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que se cumpra sobre a minha vida, porque o Senhor é o meu pastor, Pai. Que se cumpra, nada me faltará na minha vida. Deus, existem muitos e agora que estão na minha presença, estão aqui na minha frente, Pai. Assim como era com Davi. Eu não tenho arma, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem me defenda, eu sou sozinho contra um rei e um exército. Ah, meu Deus, e agora? Muitos aqui chegam nessa noite se perguntando: e agora? E agora o que vai ser de mim? E agora o que vai ser do meu filho? E agora o que vai ser dessa situação? Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que nada vai te faltar nessa situação, que Deus está à frente guerreando essa batalha, que Deus é contigo e que nenhuma arma forjada vai prosperar, porque existem promessas do reino de Deus sobre a sua vida, que precisa de você para que seja completada o triunfo dessa promessa. Existem coisas que Deus quer fazer que depende da nossa vida sendo colocada em prática e caminhando nessa terra. Então, queridos, e esse questionamento no nosso coração que permeia a nossa alma, é natural do ser humano, de que olha para as situações e se pergunta: e agora? Como é que eu faço para resolver essa situação? Mas existe algo sobrenatural nessa noite, que te diz que o Senhor, que é o seu pastor, não vai deixar te faltar nada. Então, querido, caminha pelos caminhos que Deus tem mandado você andar, vai por onde Deus tem mandado você ir, faz o que Deus tem falado para você fazer. Mas Deus é deserto, mas Deus está contigo. Mas Deus é caverna, mas Deus está contigo. Mas Deus é nessa luta que Deus vai fazer o milagre sobre a sua vida. Então, Deus querido, em nome de Jesus eu te peço, Pai, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, contempla o coração dele, Pai, que estremece e se pergunta nessa noite. E, Pai querido, coloca da tua destra fiel sobre a vida dele, Pai, e o conduz, Pai, por pastos verdejantes, Pai, repousa sobre a vida dele. E, Pai querido, cumpre o teu querer e teu efetuar. Pai querido, um coração, Pai, quebrantado, um coração, Pai, questionador, um coração que está temendo, Pai, pelo dia de amanhã e de como essa situação vai ser resolvida. Mas, Deus querido, sê com a minha irmã, sê com o meu irmão nessa situação, Pai. O guarda como o Senhor não guardou no passado. O faz, Pai, andar, Pai. O faz, Senhor, ter saúde. O faz, Pai, ter intrepidez e sabedoria, assim como o Senhor fez com ele no passado, Pai, para que ele possa, Senhor, conseguir, Pai, caminhar debaixo da tua promessa e contemplando o teu querer, Pai. Fortalece, Senhor, os joelhos, fortalece a mente, Pai, fortalece a fé, Pai, fortalece o espírito, Pai, e faz, Senhor, com que ele possa ver, Pai, a tua destra sobre a vida dele, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê uma salva de...